Bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor, amém? O texto dessa manhã da nossa meditação é o texto do Apocalipse. Apocalipse no capítulo 3, um único verso, verso 20. Apocalipse de João, capítulo 3, verso 20. Você pode abrir aí na sua Bíblia para a gente fazer essa leitura a uma só voz? Apocalipse 3, verso 20. Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos ler mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Palavra do Senhor, vamos orar. Ó Deus, nesta manhã em que abrimos a Tua palavra para nos alimentarmos dela, a nossa oração, Senhor, é que possamos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui para Te adorar, Te bendizer. Nós viemos aqui para experimentar da comunhão dos irmãos e do corpo de Cristo, mas também viemos para sermos transformados pela Tua palavra. E nós precisamos que o Teu Espírito Santo atue nos nossos corações, Senhor, nesta manhã, tirando toda a incapacidade de entendimento e trazendo a clareza que precisamos para ouvirmos a Tua voz e a seguirmos. Abençoa-nos, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é novidade para ninguém que vivemos um mundo onde um grande contingente de pessoas é nominalmente cristão. As pesquisas mostram que aproximadamente, está aí, 1/3 do mundo, aproximadamente, seja de cristãos nominais. Mas a mesma pesquisa também aponta para o fato de que mais ou menos 16% das pessoas no mundo são pessoas sem religião. E muito, talvez na sua grande maioria, localizados no Ocidente. Então não é difícil a gente pensar, e talvez seja bem provável, que metade do mundo, no período de Natal, esteja preocupado com as festas de fim de ano, com a celebração, com a preparação, com o que vai comer, com o que vai beber, né? Basta dizer que é exatamente na festa do Natal que o comércio experimenta o seu maior resultado, é o principal resultado do comércio, porque as vendas estouram, os resultados estouram. Então, não é difícil a gente perceber ou ler que na maioria, né, na cabeça das pessoas, esse tempo de celebração, esse tempo de dar e receber, beber e descansar, é algo que está bem vivo, digamos assim, até mesmo nas nossas próprias cabeças, nas nossas próprias rotinas, né? Mas é provável também que poucos esforços estejam sendo feitos no sentido de ouvir a voz do Natal. Não nos enganemos, irmãos, nós vivemos uma sociedade de consumo. E nós estamos, como pessoas inseridas nessa sociedade, sendo influenciados por esse espírito do consumo, que tira de nós o foco, que nos dificulta na questão de ouvir a verdadeira voz do Natal, a voz do Salvador. Sabe, irmãos, parece que quando o pecado entrou no Éden, naquele primeiro casal, e toda a humanidade foi impactada por esse pecado,
O pecado criou um vácuo no coração da humanidade. E nós sabemos que o vácuo é o vazio, é o nada, e não permite que qualquer som se propague. Uma voz não se propaga no vácuo. E aí, quando a gente olha para a humanidade, e a gente olha o vácuo da existência nos corações, não é difícil também a gente pensar que muitos têm dificuldade e não estão conseguindo ouvir a voz. Mas a única voz que é possível ser ouvida é a mesma voz que do nada disse, haja luz. E é exatamente essa voz que está à porta no texto de Apocalipse, a voz do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria propor para a nossa reflexão breve dessa manhã o seguinte tema: Natal, tempo de ouvir a voz que bate à porta do coração. Natal, tempo de ouvir a voz que bate à porta do coração. João, o apóstolo, escreveu este livro do Apocalipse no início dele, se dirigindo a 7 igrejas daquela região da Ásia Menor, que hoje é aquela região ali da Turquia, né? E lá, dentre aquelas 7 igrejas, existia uma, e é no caso a última da lista, a igreja de Laodiceia, que ficava na cidade de Laodiceia. Era uma cidade próspera, uma cidade comercial, uma cidade têxtil. Eu não sei se os irmãos sabem, mas lá se produzia um tecido caríssimo, feito de lã preta. E a cidade era conhecida por isso. Ela também era uma cidade muito conhecida, porque ali, no século I já, ou melhor dizendo, até antes de Cristo, já havia sido construída uma escola de medicina, uma escola de oftalmologia e de otorrino, laringologia. Havia médicos especialistas em visão e em ouvido ali naquela cidade. Interessante a gente pensar nisso, né? Mas uma outra característica que essa cidade tem é que ela recebia a água que alimentava a cidade, vinda de uma outra cidade chamada Hierápolis, a 100 quilômetros de distância, por um aqueduto. Só que essas águas eram águas termais. E na viagem de 100 quilômetros, essas águas iam se tornando mornas. E eram cheias do que a gente chama de carboneto de cálcio. Então essa água se tornava uma água difícil de beber, ela causava náusea a quem bebia. Por isso, se você olhar essa carta que o anjo escreve à igreja, ele fala de uma igreja que está morna, nem fria nem quente. Ele fala de uma igreja que, por estar morna, está ao ponto de ser vomitada da boca por conta daquela água que fazia mal, né? Mas essa igreja era uma igreja rica, era uma igreja próspera, porque era de uma cidade rica, e era uma igreja que se achava autossuficiente, que de repente achava que já tinha tudo sob controle, não precisava mais se engajar muito no serviço e no testemunho do Evangelho de Cristo, achava que tinha tudo. Mas Jesus olhou para aquela igreja e disse o seguinte: na realidade você é uma igreja infeliz, você é uma igreja miserável, pobre, cega e nua. Para alguns comentaristas, a igreja de Laodiceia é como se fosse uma figura das igrejas dos nossos dias. Os crentes dessa igreja, eles eram como aquela água que alimentava a cidade. Eles não eram nem frios nem quentes, eles eram mornos, eram enjoativos. Eles não tinham mais aquele interesse em serem testemunhas de Jesus, de viverem uma vida de serviço, de pregarem e de ensinarem o Evangelho. Eram vidas que não experimentavam mais a Jesus, não tinham experiências pessoais com eles. Mas, meus irmãos, Jesus ama a igreja de Laodiceia.
Ele ama esta igreja e ele vem até ela e bate à sua porta. E é simples, por essa cena, nós deduzirmos que há 3 atitudes plausíveis nesse contexto de Jesus batendo a porta. A primeira delas é a de fingir não ouvir a voz de Jesus e continuar na miséria, e continuar na cegueira espiritual. Porque esta voz de Jesus, irmãos, ela atravessa o vácuo existencial. Ela atravessa o vácuo do coração e ela é poderosa para sacudir o status quo de alguém. Mas nós podemos deliberadamente tentar nos alienar dessa voz, pois nós não queremos mudar, não queremos reconhecer falhas, não queremos ser incomodados com a mensagem do esvaziamento do nosso ego. Nós fazemos como aqueles jovens que colocam aqueles headphones, aqueles aparelhos de headphone que andam na rua ouvindo e se isolam da realidade. Nós podemos ligar o nosso headphone existencial nas maiores alturas e ignorarmos, seguirmos o nosso caminho. Ou podemos fingir não ouvir a voz, porque nós não queremos a nossa religiosidade confrontada, nós não queremos mudar de direção, nós não queremos mudar a mente. Essa é uma opção plausível. Mas a segunda atitude possível e plausível é ouvir a voz. Porém, não sair da apatia e da mornidão. Jesus bate a porta. E aí nós respondemos: espera aí, Jesus, espera um pouquinho que eu estou aqui com a minha agenda cheia. Não dá para abrir a porta agora não. Aguenta aí que eu estou ocupado. Estamos, irmãos, podendo estar, ao responder assim, confortavelmente anestesiados em nosso status quo, quentinhos e aconchegados no nosso sofá existencial. Nós ouvimos a voz, nós a ouvimos, mas dizemos que temos outras coisas para fazer. Estamos preocupados com a ceia, com as luzes, com a arrumação da casa. E por favor, me entendam bem, eu não estou aqui dizendo que isso é ruim. Pelo contrário, arrumar a casa, iluminar, decorar, preparar a ceia é algo sublime e maravilhoso. Mas eu só estou dizendo aqui, com essa comparação, se vocês permitem, que nós nos deixamos preencher com a agenda mundana. E os interesses dessa agenda nos afastam da agenda do Salvador. Consomem a nossa agenda. Mas há uma terceira atitude. E essa é a de ouvir a voz, abrir a porta e cear com Jesus. Meus irmãos, há quanto tempo nós não ceamos com Jesus? Há quanto tempo estamos precisando ouvir a voz de Jesus, a voz do advento? O advento é essa nova voz que vem romper com as situações do nosso status quo, ou o status quo da humanidade, completamente afastada de Deus, completamente desprovida de empatia pelo próximo e de senso de arrependimento. Uma humanidade desprovida de qualquer solução para o individualismo. Cear com Jesus é ouvi-lo dizendo para nós mesmos, para mim e para você: quando atravessamos a tempestade, Jesus diz: aquieta. Quando atravessamos a enfermidade, Jesus diz: está curado. Quando atravessamos a cegueira, Jesus diz: olhe e veja. Quando estamos paralisados, Jesus nos diz: levanta e vai.
quando estamos mortos, Jesus nos diz: ressuscita. Quando nos sentimos escravos, Jesus nos diz: você agora é livre. Irmãos, é a voz do Salvador, é a voz da redenção. Nunca houve na história tanto milagre concentrado em um único período de tempo como foi no tempo de Jesus. Nunca se manifestou na história da humanidade alguém com uma voz tão poderosa. Esta é a alegria e a beleza do Natal, meus irmãos. A possibilidade de ouvirmos uma voz que nunca, jamais foi ouvida. A voz que vem resolver as nossas angústias, a voz que vem nos libertar das nossas opressões, dos nossos problemas. É a voz do Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, que se manifesta poderosamente na história para mudar a história das pessoas. Como naquela experiência dos discípulos que sobem ao monte com Jesus, e Jesus é transfigurado, e o evangelista Mateus relata no capítulo 17, que enquanto Jesus ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A voz de Jesus é a voz que é por todos ouvida, irmãos. Mas é necessário atitude. É necessário atitude. Esses dias eu ouvi uma história real de uma conhecida minha, lá da Ilha do Governador, que depois de muitos anos de entrega à prostituição e às drogas, aquela moça, viciada em crack, foi liberta por Jesus Cristo. E ela conta que houve um episódio, um sonho decisivo. Ela sonhou que tinha uma cobra enrolada em sua perna, querendo levá-la para o inferno. E depois, na sequência, ela sonhou um outro sonho, que tinha uma cobra enrolada em sua mão. E nesse momento ela acordou com barulho na porta. E ela foi e abriu a porta. E quem estava à porta era um menino do tráfico, trazendo uma bolsinha de cocaína de graça para que ela consumisse. Ela pegou aquela bolsinha, dispensou o menino, foi até o banheiro, jogou a bolsinha na privada e deu descarga. Meus irmãos, sabem o que estava na base dessa experiência? Ela conhecia a verdade. E sabe como? Porque ela e sua irmã, quando eram crianças, ouviram o Evangelho domingo após domingo, pois elas participavam de uma escola dominical na casa de um casal que hoje é membro da nossa igreja. E que este casal não se deixou acomodar, ouviu a voz de Jesus, chamou Jesus para entrar, sentar com eles e cear, e abriram em sua casa uma escola dominical para crianças. E essas moças ouviram e se converteram. Essa moça ex-viciada é pastora hoje. Meus irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 1, registra que o Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o conheceram, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, essa é a essência do Natal. A voz que veio transformar e regenerar o mundo. A voz que, uma vez recebida no coração, muda a humanidade, muda as circunstâncias e muda o mundo. Eu quero terminar fazendo uma pergunta bem objetiva, bem simples.
para você que está aqui e para você que está aí, assistindo pela internet. Você já ouviu essa voz? Você já ouviu a voz de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Você, se ainda não ouviu, quer ouvir essa voz hoje? Quer ouvir essa voz hoje? A igreja vai fechar os olhos. Nós vamos curvar a fronte. Nós vamos orar ao Senhor enquanto você pensa na minha pergunta. E se você está aqui hoje e precisa experimentar, ouvir essa voz de Jesus Cristo, levante a sua mão para mim, faz um sinal discreto aí, que nós vamos orar por você nessa manhã. Vamos fechar os olhos e vamos colocar diante do Senhor as vidas daqueles que ainda não ouviram, que estão em suas casas e que estão aqui. E eu quero que você me diga agora, não me diga, mas levante a sua mão, dizendo: eu quero ouvir essa voz hoje, eu preciso dessa voz hoje. É só levantar a sua mão, nós vamos orar por você. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Alguém precisa mais ouvir essa voz e ainda não ouviu? Levante sua mão, não se acanhe. Nós estamos entre irmãos. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome porque nós ouvimos a tua voz. Louvado seja o teu nome porque a tua voz nos transforma e nos dá esperança. Louvado seja o teu nome porque o Senhor nos ama e foi até a cruz do Calvário em nosso lugar. Louvado seja o teu nome pelo teu advento, Senhor, porque o Senhor veio até as nossas vidas trazendo salvação. Nós te bendizemos por essa manhã e te louvamos por todos aqueles que no seu coração desejam ouvir a sua voz. Faz a obra, Senhor, em nossos corações conforme o teu querer, pois nós oramos assim, em teu nome, Jesus. Amém.